o crente pode ou não pode comemorar o Natal? Para a sociedade, isso é uma pergunta muito óbvia. Não entra na cabeça das pessoas, não cristãs, um cristão que não comemora Natal. A verdade é que algumas igrejas até são adeptas, né, à questão da decoração, comemoram de fato mesmo ali o Natal, como ele, né, manda a tradição, digamos assim. Porém, existem outras denominações, outras igrejas ali mais tradicionais que não concordam, né, com a comemoração do Natal, com a comemoração do nascimento de Jesus nessa data, porque eles afirmam que é uma data conhecida por festas pagãs e tudo mais. Então eles acham que não se deve associar o nascimento de Cristo, a comemoração do nascimento de Jesus, com essa data. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, a gente vai trazer isso pra cá e afinal de contas saber, crente pode ou não pode comemorar o Natal? Bora descobrir. Bom, não existe nenhum mandamento ali que diga, né, que a gente deve comemorar o aniversário de Jesus. Porém, na Bíblia nós temos vários elementos, né, que narram esse nascimento. Lá em Lucas 2:10, 10 a 14, tem alguns fatos, né, sobre isso. O anjo fala que é uma boa notícia. Segundo ponto, que será de grande alegria. Afinal de contas, né, o nascimento de Cristo foi um presente dado por Deus. O motivo da festa é o nascimento, porque lá no versículo diz, é que hoje vos nasceu o Salvador. E a milícia celestial, né, que é o exército de anjos, que apareceu louvando a Deus. Então, esses são os elementos na Bíblia que nos sinalizam a importância, né, desse nascimento, desse dia. Jesus precisava nascer para que tudo se cumprisse, para que tudo depois do nascimento aconteceu tudo aquilo, né? A morte, a ressurreição. Então nós temos todos esses elementos na Bíblia, todos esses versículos falando sobre o nascimento de Jesus. Mesmo a gente vendo os elementos que a Bíblia traz, né, sobre a importância do nascimento de Jesus, que os anjos se alegraram com o nascimento de Jesus, ainda assim existem pessoas cristãs que não são a favor, né, que não são... realmente não veem ali o dia 25 de dezembro como uma data propícia para a gente comemorar o nascimento de Jesus. Por que eles pensam isso? Bom, tudo que a gente vai trazer aqui são fatos assim, históricos, tanto é que se você colocar na internet você vai ver muita coisa falando disso. Algumas coisas são mito, enfim, mas a gente tentou trazer aqui para vocês um apanhado das principais coisas que falam sobre o dia 25, né? E por que muitas pessoas não são a favor. Primeiro, a data, dia 25 de dezembro, ela existe, a comemoração, né, atrelada a essa data, já existe bem antes do Natal, bem antes de ser, né, o Natal. Era uma data em que eles comemoravam a vida de deuses, né? Um deles é o Deus Sol, que ele era uma espécie de divindade, né, ali do tempo romano, e eles comemoravam a vida, o nascimento, a vida desse Deus. E era uma comemoração, assim, muito diferente do que a gente imagina. Era muita orgia, era muita prostituição. Eles cultuavam aquele Deus no dia 25 de dezembro. Existem outras histórias também relacionadas a outros deuses, comemorando também no dia 25. Dizem que foi uma estratégia da Igreja Católica de fazer com que as pessoas deixassem de comemorar a vida, né, cultuar a vida desses outros deuses, e por conta disso elas instituíram então o nascimento de Jesus, a comemoração do nascimento de Jesus atrelado ao dia 25. Muitos dizem que foi uma estratégia boa da Igreja Católica de banir essas comemorações pagãs, né, de acordo com eles, e a partir de agora comemorar o nascimento de Jesus, né, o verdadeiro Deus e tudo mais. Olhando por esse ângulo, é algo lícito, né? Poxa, que bom que alguém se levantou e não, vamos definir uma data para comemorar de fato o nascimento de Jesus, né, do nosso Deus, nosso Salvador. Tá, mas afinal de contas, comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro é uma atitude boa ou é ruim? É uma data pagã? É uma data amaldiçoada, porque antes ela era... as pessoas comemoravam outros deuses nessa data? E a resposta é claro que não. Dia 25 de dezembro é um dia como qualquer outro. Outra coisa também assim que eu queria citar é que lá em Atos 17 tem um exemplo do apóstolo Paulo quando ele chega em Atenas. Ele vai para Atenas, ele começa a observar a cidade e ele quer evangelizar aquelas pessoas. Atenas era uma cidade muito idólatra
Eles tinham deuses para tudo, a cidade era cheia de imagens e era assim um culto a céu aberto a vários deuses. E aí Paulo chega e se depara com uma estátua de um Deus que não tem nome. E ele pergunta para as pessoas, mas qual é esse Deus aqui? Ah, esse aqui é o Deus desconhecido. Ou seja, até um Deus que não tinha nome eles tinham. E aí Paulo pega aquela situação e então é sobre esse Deus desconhecido que eu vou falar para vocês. E aí ele começa a evangelizar falando de Deus, mas para as pessoas daquela cidade ele estava falando do Deus desconhecido. Então olha que estratégia maravilhosa de evangelismo que Paulo teve naquela época, né? Então por que não a gente trazer esse exemplo de Paulo e usar o Natal, né, que para muitos é uma data pagã, porque ninguém sabe quando Jesus nasceu. Poxa, bora tirar a essência disso e vamos usar dessa estratégia para poder trazer as pessoas para perto, conhecerem mais Jesus, evangelizarem sem demonizar a data, dia 25 de dezembro, né? E como a Giovana falou, dia 25 de dezembro é uma data no calendário, né? E aí a gente não pode se prender porque nesse dia era comemorado tal coisa. A gente trouxe alguns exemplos aqui, por exemplo, dia 12 de outubro é comemorado, né, o Dia da Padroeira do Brasil, mas também é o Dia das Crianças. Então, se a gente presentear uma criança, fazer um evento na igreja, Dia das Crianças, dia, a gente vai estar, então, né, idolatrando. Outra data, 31 de outubro, né, que é o Halloween lá fora, mas também tá vindo muito pra cá essa tradição. Mas também é o dia da Reforma Protestante, então a gente não pode comemorar. Não tem lógica, né? Igualmente nosso aniversário. Provavelmente se o aniversário é dia de alguma coisa, é o dia de algum santo, é o dia de alguma coisa. E aí você vai deixar de comemorar seu aniversário? Claro que não. E aí a gente tem também a questão das simbologias de Natal. Ok, nós já vimos que nós podemos sim comemorar o Natal, porém nós devemos ter alguns cuidados para que a gente não traga essas coisas que aconteciam lá antigamente, para que a gente não traga, coloque no Natal que o nosso Natal, o foco é Cristo. Então a gente tem que ter cuidado para a gente não trazer essa simbologia para dentro da nossa casa, né? Uma dessas simbologias é o Papai Noel. As crianças falam muito Papai Noel, e aí a gente trouxe brevemente, a maioria deve conhecer, que ele foi inspirado na vida de um bispo chamado Nicolau, que viveu no século III, na Turquia, né? Seus pais eram ricos e eram cristãos. E aí, com a morte dos pais, Nicolau doou toda a fortuna aos pobres, então ficou famoso por sua caridade. A gente tem essa simbologia aí do Papai Noel, também tem outras histórias, né? Tem muitas histórias, né? Se for pesquisar na internet, sabe? Muita coisa. Tem também a parte que fala que foi por meio publicitário, né? Que veio. Verdade. Então, assim, tem várias histórias acerca do Papai Noel, mas a principal é essa. E tem também a árvore de Natal, que se agrega a essa história do Papai Noel, né? Que algumas teorias dizem que ele colocava lá os presentes para as crianças embaixo dos pinheiros. E aí por isso que veio a tradição da árvore e os presentes embaixo. E a gente pensa, então eu não vou colocar a árvore de Natal, eu não vou fazer nada disso que remeta, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? Principalmente em relação ao Papai Noel. O que você vai falar, entrando agora, né, tia do Kit? O que você vai falar pro seu filho em relação ao Papai Noel? Eu vi um comentário de uma moça que ela disse assim: eu sou cristã, mas eu deixo meu filho tirar foto do Papai Noel e tudo mais. Eu falo pra ele que o Papai Noel é um mensageiro de Deus e que ele veio pra presentear, né, a gente. E a gente vê uma problemática, porque ela tá colocando o Papai Noel aí no lugar de Cristo. Porque, né, o foco do Natal é Cristo. E aí o que eu vou dizer? Mas o que eu vou dizer? Vai dizer a verdade, que o Papai Noel é um personagem. E aí você, filha, sabe as princesas da Disney, não sei o que? Papai Noel é um personagem também. Ele tá ali vestido, precisa falar a verdade sobre isso em relação ao Papai Noel. E trazer o foco, o centro do Natal é Cristo. Pode arrumar a casa, pode enfeitar a sua árvore de Natal, você pode colocar a estrela, dizendo que é a estrela, né? Você pode também usar os versículos que falam sobre isso, que a estrela guiou até o Salvador. Né? E aí usar essas ferramentas, essas decorações de Natal a favor, usar muita luz, dizer que Jesus é a luz, por isso que tem muita luz, né? E aí a gente vai brincando ali, sempre tendo cuidado de não trazer essa simbologia. Trenó, duende, isso aí, irmã,
nome de Jesus, tire da sua casa. Valeu, Natalina! Né? Coloque presépios, coloque estrela, coloque luzes, coloque tudo que remeta a Jesus. É isso. E fazer de tudo assim pra não, como a Paula disse, né, pra não quebrar o encanto realmente, porque a gente sabe que tem um encanto pra criança. Sim. Principalmente, né? Nós somos crianças um dia também e a gente sabe como é. Eu particularmente amo Natal. Não, eu acho que é a época do ano que, né, todo mundo espera, assim, você tá reunido em família e pra quem é criança, né, ganha presente. Alguns adultos também ganham, né? Eu não costumo ganhar muito, enfim. Mas é de fato isso, né? Não quebrar ali aquele encanto. Não quebrar o encanto, mas também você não vai mentir, né? Pra quem tem filho, você vai falar a verdade, você vai conduzir essa situação ali apontando de fato para o real significado que é Jesus. E assim, né? Diante de todos esses pontos que a gente comentou aqui, a decisão de comemorar, enfeitar a casa, de fazer uma ceia de Natal é de cada família, cada um é livre para fazer o que quiser. Mas eu acho muito interessante a gente citar, por exemplo... Se você escolheu comemorar, isso, comemore da forma certa, né? E muitas vezes a gente deixa até mesmo quem se converteu ali há pouco tempo, né? E às vezes é convidado para comemorar o Natal com os parentes, aí chega lá e vê, tipo, tudo menos o real sentido do Natal, né? As pessoas bebendo e às vezes tem até briga. É muito triste isso, né? Porque é uma data tão sagrada e as pessoas não entendem. Mas por que tudo isso acontece? Porque elas não estão ali celebrando o real motivo daquela data, que é de fato o nascimento de Cristo. Então você, como um bom cristão, você como uma nova criatura, é seu papel trazer a luz para essa data. E não somente se reunir com a sua família, ou deixar de se reunir porque não vou, porque lá meus parentes é só bebida, é só cachaçada e ninguém tá nem aí pra Jesus. Poxa, você vai ser luz ali naquele lugar. Não se sinta obrigado de ir só por isso. Mas se você for, seja luz e traga para aquelas pessoas o real significado do Natal. Porque de fato, se for dia 25, a gente sabe que não foi dia 25, mas o fato é que ele nasceu em algum dia. Então, poxa, que bom que a sociedade separou um dia para essa data ser comemorada, ser celebrada, entendeu? Por mais que tenham outras intenções por trás, mas o nome dele está sendo proclamado, e é isso que importa. E eu quero aqui deixar uma última passagem, né, que está lá em Isaías 9, que nos faz lembrar, né, o real significado desse dia, que é uma profecia que diz assim: pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. O seu governo e a sua paz jamais terão fim. Reinará com imparcialidade e justiça no trono de Deus para todo o sempre. Eis aqui o real significado, o real sentido do Natal. Que você e a sua família possa, de fato, comemorar essa data de forma genuína, sabendo o real significado que ela tem. É isso, então a gente deseja para você um Feliz Natal. E se você decidiu comemorar essa data como a gente, né? Sim. Que você comemore da forma certa e que você faça com que Jesus seja a verdadeira estrela desse dia. Amém. Não só nesse dia, né? Como todos os outros da nossa vida. E se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like e comenta aqui pra gente como é que você comemora o Natal aí na sua casa. E até o próximo vídeo. Ei, menina, silêncio! Oh, meu Deus! Pra falar assim, ó. Aí eu vou fechar, porque eu vou ver. Tadinha. JBL, sim, amor. JBL Júnior. Oi? Manu? Manu? Tchau, deixa o like, gente. Manu? Curte, compartilha. Deixa o like aqui, ó. Feliz Natal!